Siamo arrivati al quinto modello. E nós chegamos ao quinto modelo. Spero che quanto abbiamo visto finora sia abbastanza chiaro. Espero que o que nós vimos até agora tenha sido bastante claro. Capisco che dovete fare un po' una certa fatica. Entendo que talvez tenha sido um pouco cansativo. No? Comunque sarà importante soprattutto la parte più propositiva. Entanto, em todo caso, será importante dar alguns outros dados Nella proposta del modello della integrazione, così na chiamato. proposta do modelo da integração positiva. Prima di questo modello vediamo Antes deste modelo, nós vamos ver il contrario, o contrário. cioè il modello della non integrazione, Isto é, o modelo da não integração, che consiste sostanzialmente in questo, que consiste substancialmente nisto, nel privilegiare no privilegiar da parte del singolo formatore da parte do formador quella prospettiva di formazione aquela perspectiva de formação nella quale il formatore stesso si sente più preparato. na qual o próprio formador se sente mais preparado. E fin qui non c'è niente di male. Até aqui não há nada de mal. Ogni formatore Cada formador propõe quello che ha in cuore, aquilo que ele tem no coração, quello che lui ha imparato, aquilo que ele aprendeu, quello di cui lui è più convinto. aquilo do que ele é mais convicto. Questo è perfettamente naturale. Isto é perfeitamente natural. Il vero problema di questo modello O verdadeiro problema deste modelo è che la prospettiva presentata é que a perspectiva apresentada ed enfatizzata e enfatizada non è posta in relazione não é colocada em relação con gli altri aspetti della formazione. com os outros aspectos da formação. Cioè, praticamente l'attenzione del giovane Isto é, a atenção do jovem è solo su un aspetto, é somente sobre um aspecto, che magari sarà anche que importante, talvez será também importante, ma non è l'unico. mas não é o único. Dovrebbe interagire con tutti gli altri aspetti, Deveria interagir com todos os outros aspectos. altrimenti nascono degli unilateralismi Ao contrário, nascem unilateralismos, che sono sempre pericolosi. que são sempre perigosos. Per esempio, Por lo exemplo, spiritualismo. o espiritualismo. I vari ismi sarebbero questi, no? Seriam os vários ismos, né? Lo spiritualismo O espiritualismo è la enfatizzazione é a enfatização di una spiritualità de uma espiritualidade sganciata desconectada, separada da tutti gli altri aspetti della vita formativa. de todos os outros aspectos da vida formativa. E dunque incapace E, portanto, é incapaz di proporre un'autentica formazione. de propor uma certa formação. La spiritualità è importante, A espiritualidade é importante, ma deve essere in correlazione mas deve ser de correlação con tutti gli altri aspetti della vita. com todos os outros aspectos da vida. Tra l'altro, anche perché spirituale, Também porque o espiritual, che deriva da spirito, que deriva do espírito, vuol dire relazione, quer dizer relação. e dunque non avrebbe senso proporre E, portanto, não teria sentido propor una spiritualità uma espiritualidade che non sia in dialogo que não esteja em diálogo con gli altri aspetti della formazione. com os outros aspectos da formação. Lo spirituale O espiritual Lo spirituale è centrale é central e con funzione strategica di sintesi e com função estratégica de síntese
in un progetto di vita sacerdotale e religiosa. num projeto de vida sacerdotal e religiosa. Ma tale sintesi Mas tal síntese suppone gli elementi da raccordare insieme supõe elementos que devem ser tomados juntos, ed è tanto più ricca e feconda e é tanto mais rica e fecunda quanto più le altre componenti della psiche quanto mais os outros componentes da psique, e del mistero umano do mistério humano, sono prese seriamente in considerazione forem tomados seriamente em consideração e interagiscono tra di loro. e interagirem entre si. Basti pensare a come la spiritualità Basta pensar em como a espiritualidade possa aiutare a leggere pode ajudar a ler il mistero della sessualità, o mistério da sexualidade, assemblando reunindo le varie componenti, os vários componentes, genitalità, genitalidade, corporeità, corporeidade, affettività, afetividade, attorno a un significato unico, em torno de um significado único, con come un denominatore comune. como um denominador comum. Capite? La spiritualità Entendam que a espiritualidade non può essere presentata come l'unica chiave interpretativa della vita, não pode ser apresentada como a única chave de interpretação da vida che elimina tutti gli altri e aspetti, que elimina todos os outros aspectos, ma al contrario, mas ao contrário, è importante presentare la spiritualità é importante apresentar a espiritualidade come quella percezione della vita, como aquela percepção da vida, quella chiave interpretativa dell'esistenza como a chave interpretativa da existência, che mi consente di capire que me consente entender il vero senso, o verdadeiro sentido, per esempio, come abbiamo detto ora, por exemplo, como nós dissemos agora, del mistero della sessualità, do mistério da sexualidade, della corporeità, da corporeidade, dell'affettività. da afetividade. Dunque mettere in dialogo tra di loro Portanto, colocar em diálogo entre eles questi veri aspetti. estes mesmos aspectos. Pensiamo, per esempio, ancora insisto su questo, Pensemos, eu insisto ainda sobre isso. ecco, se lo leggo direttamente. Pensemos, no caso ainda da afetividade e sexualidade, em todo o processo de remoção da mesma sexualidade, operado por certa espiritualidade ou espiritualismo, com êxitos, porém, muito graves. Vejam-se as várias formas de imaturidade no nível afetivo e as crises imprevistas e violentas que derivam delas, provavelmente depois de algum tempo da primeira formação. Ou veja-se ainda a singular incapacidade de certos celibatários, pelo reino, de bendizer a sexualidade ou de viver a própria virgindade como sexualidade pascual, que não é a virgindade de Dom Pascoal. Que não é uma virgindade pascual. A incapacidade, a singular incapacidade de certos celibatários pelo reino de bendizer a sexualidade ou de viver a própria virgindade como sexualidade pascual. Ou veja-se, ainda mais, a alegre desenvoltura com a qual o celibatário em crise afetiva confunde o namoro com uma bela amizade espiritual. Desde que você entrou na minha vida, rezo a te melhor. Em suma, o angelismo parece muito sublime e puro, mas na realidade é uma autêntica mistificação do humano e pode levar às contradições mais desconcertantes. Insisto su questo esempio. Insisto sobre este exemplo. Do punto di vista do metodo o da formalidade pedagogica, dice-se che frequentemente a tendência espiritualizante determina un desequilibrio in favore do momento formativo sobre o educativo. Formar significa propor conteúdos o una forma
que representa a nova identidade ou a identidade vocacional do sujeito. Educar, por sua vez, quer dizer tirar fora a sua verdade. Portanto, educar significa propor um caminho para o conhecimento de si. Também o conhecimento mais penoso é normalmente relegado nas profundezas intrapsíquicas inconscientes. É óbvio que a fase educativa deveria, idealmente, preceder a formativa, para permitir ao sujeito libertar o próprio coração de tudo o que o impede de acolher ou de interpretar corretamente o progetto di Deus sobre si. È chiaro questo? Prima viene la Está claro fase isso? educativa, Primeiro vem a fase educativa, poi viene la fase formativa. depois a fase formativa. Prima si educa, Primeiro se educa, poi si forma, depois se forma, perché educare porque educar vuol dire quer dizer tirar fuori la verità della persona trazer para fora a verdade da pessoa e dunque scoprire e, portanto, descobrir quella inconsistenza centrale aquela inconsistência central che impedisce que impede al soggetto ao sujeito di ascoltare, de escutar, di sentire, di scoprire la bellezza del progetto di Dio su di sé. de descobrir o projeto de Deus, a beleza do projeto de belezza. Deus sobre si, Dunque di sentire dentro di sé de sentir dentro de si quel movimento di sentimenti. aquele movimento de sentimentos. E vi ricordate, prima ho detto, Você se lembra parlando, que antes eu disse, parlando dell'accettazione autentica di sé, falando da aceitação autêntica de si, abbiamo detto che pregare vuol dire vuol dire quer dizer lasciare che lo sguardo di Dio deixar que o olhar de Deus si posi su di me se pouse sobre mim e ascoltare quelle parole e escutar belas palavras che il Padre que o Pai ha rivolto al Figlio. dirigiu ao Filho. Tu sei il Figlio mio prediletto, Tu és o meu filho predileto, predileto, amato da prima, amado antes, amato da prima che tu esistessi. amado antes que tu existisse. Pensate, Pensem, noi siamo stati amati nós fomos amados prima della nostra esistenza. antes da nossa existência. Siamo figli prediletti. Somos filhos prediletos. Una persona Uma pessoa libera nel cuore livre no coração dovrebbe piangere di gioia deveria chorar de alegria dinanzi a queste parole. diante destas palavras. Pregare vuol dire questo, Rezar quer dizer isso. contemplare vuol dire questo. Contemplar quer dizer isso. Perché non piangiamo di gioia? Por que nós não choramos de alegria? Vedete, il sentimento bloccato dentro. Veja, é o sentimento que está bloqueado dentro de nós. Liberarsi dell'inconsistenza centrale Liberar das inconsistências centrais vuol dire liberare quer dizer libertar-se, dentro di noi liberar dentro de nós quella fonte di energia aquela fonte de energia che ci permette, que nos permite, invece di commuoverci, ao invés de nos comover, che ci permetta di piangere di gioia dinanzi a queste parole del que Signore. nos permita chorar de alegria diante desta palavra do Senhor. Capite? Inconsistenza centrale Entendam que a inconsistência central non vuol dire semplicemente trasgressioni não quer dizer simplesmente o transgressões peccati, ou pecados, ma vuol dire più sottilmente, mas quer dizer mais sutilmente, più radicalmente mais anche, radicalmente também, quel nodo interiore aquele nó interior
che ci impedisce que nos impede di essere liberi, de sermos livres, liberi di ascoltare la parola, livre para escutar a palavra, liberi di scoprirne la bellezza, livre para descobrir sua beleza, liberi di sentire che il tempo passato davanti a Dio, livre para sentir de que o tempo passado diante de Deus, sprecato per Lui, dado a Ele, desperdiçado a Deus, con tutte le cose che uno deve fare, com todas as coisas que temos que fazer, è il tempo vissuto nel modo migliore. é o tempo vivido de maneira melhor. Ecco perché prima viene la fase educativa, Por isso que primeiro vem a fase educativa, perché bisogna liberare dentro la persona. porque é preciso libertar dentro da pessoa. Invece noi cosa facciamo spesso? Ao invés de nós, o que nós fazemos geralmente? Il soggetto entra nella casa formativa O sujeito ele entra na casa formativa e noi subito lo riempiamo di contenuti, e é logo preenchido de conteúdos. subito lo riempiamo di prospettive carismatiche, apostoliche, Rapidamente nós o enchemos de perspectivas carismáticas, apostólicas, bibliche, teologiche, bíblicas, teológicas, dando per scontato dando por descontado che la persona sia capace di ascoltare, que a pessoa seja capaz de escutar, sia capace di vedere, seja capaz de ver, sia capace di far funzionare il suo cuore. que seja capaz de fazer funcionar o seu coração. E questo non può essere dato per scontato. Isso não pode ser, não podemos deixar passar isso. Vedete quante volte Gesù guarisce Veja quantas vezes Jesus ele guarisce le persone che non vedono, cura as pessoas que não veem, che non sentono, que não sentem, que não ouvem, che non parlano, que não falam, che hanno il cuore rattrappito, que têm um coração endurecido, perché sono le malattie che abbiamo tutti. porque são enfermidades que todos nós temos. Dunque, in un cammino autenticamente di formazione Portanto, num caminho autenticamente de formação, si deve cominciare con la fase educativa, se deve começar com a fase educativa. altrimenti io scarico un sacco di contenuti sulla gente, Ao contrário, eu descarrego um monte de conteúdos nas pessoas, dando per scontato che sono capaci di intenderli quei contenuti, dando por descontado que são capazes de entender os conteúdos, e invece correndo il rischio contrario. e ao invés, nós corremos o risco contrário. Prima devo aiutare la persona Primeiro, eu devo ajudar a pessoa a essere in grado di ascoltare, a ser capaz de escutar, soprattutto di ascoltare Dio. principalmente de escutar Deus. Ecco la fase educativa, Esta é a fase educativa. ecco questo lavoro di discesa agli inferi, Este é o trabalho de descida aos infernos, agli inferi propri personali, ao interior pessoal, a scoprire i propri demoni, a descobrir os próprios demônios, a scoprire ciò che mi tiene bloccato dentro di me, a descobrir aquilo que mantém bloqueado dentro de mim, ciò che mi impedisce di piangere di gioia aquilo que me impede de chorar de alegria, di fronte all'amore dell'Eterno, di fronte all'amore diante ao dell'Eterno. amor do Eterno. C'è anche una ricerca scientifica Tem também uma pesquisa científica che dice una cosa che dovrebbe fare molta que impressione. diz algo que deveria nos comover muito. Una ricerca iniziata all'Istituto di Psicologia dell'Università Gregoriana. Uma pesquisa realizada na Universidade Pontifícia Gregoriana. All'inizio abbiamo diviso in 4 gruppi le persone: No início, nós dividimos em 4 grupos de pessoas: giovani in noviziato, jovens no noviciado, uomini, homens, donne in noviziato, mulheres no noviciado, studenti di teologia del seminario diocesano estudantes de teologia do seminário diocesano e un gruppo di laici come gruppo di controllo. e um grupo de leigos como um grupo de controle. E naturalmente giovani dei 5 continenti. E naturalmente os jovens dos 5 continentes. Mi pare che c'era anche un gruppo brasileiro. Parece que tinha também um grupo brasileiro. Abbiamo fatto una ricerca di psicodiagnostica vocazionale, Nós fizemos um trabalho de psicodiagnóstico vocacional, dal quale sono risultati questi risultati, Do sono qual- usciti fuori questi risultati. saíram estes resultados. L'87% 87%
degli uomini dos homens e l'86% delle donne e 86% das mulheres ignoravano ignoravam la propria inconsistenza centrale. a própria inconsistência central. È un numero un po' alto, É um número alto, però erano all'inizio del cammino, porém estavam no início desse caminho. dunque poteva essere anche comprensibile. Portanto, isso pode ser compreensível. Dopo 4 anni Depois de 4 anos, abbiamo ripetuto la ricerca, nós repetimos essa pesquisa, con gli stessi soggetti, com certo. os mesmos sujeitos, claro. E dopo 4 anni Em todos os 4 anos di noviziato, di de teologia, noviciado, de teologia, di formazione, de formação, eccetera, etc., ancora ainda l'82,5 mi pare per cento 82,5% di loro deles, daquele grupo, ancora ignorava la propria inconsistenza centrale. ainda ignorava a própria inconsistência central. Capite? Non si dice che non erano cresciuti, Portanto, não estamos dizendo que eles não cresceram, che non avevano camminato, que não haviam caminhado, ma ancora prima. mas ainda antes, Questi soggetti, estes sujeitos, dopo 4 anni depois de 4 anos di seminario, di de noviziato, seminário, noviciado, ancora non sapevano dove dovevano lavorare. ainda não sabiam onde tinham que trabalhar. Capite? Ancora non diciamo che non si erano impegnati, Nós não estamos dizendo que eles não tinham se comprometido, ma ancora manco sapevano dove dovevano lavorare, mas não sabiam onde tinham que trabalhar, perché non erano stati aiutati a fare questo cammino educativo. porque não foram ajudados a fazer este caminho educativo. A che cosa serve la formazione se non fa questo? E para que serve a formação se não para isso? Eppure avevano fatto 4 anni, E apesar disso, eles tinham feito 4 anos. pensate, di prediche, Pensem quantas pregações, esortazioni spirituali, exortações espirituais, padri spirituali, pais espirituais, madri spirituali, mães espirituais, sorelle spirituali, irmãs espirituais, esperienze apostoliche, experiências apostólicas, studio della teologia, estudo da teologia, studio della Sacra Scrittura, estudo das Sagradas Escrituras, letture dei padri della Chiesa, leitura dos padres da igreja, esercizi spirituali, exercícios espirituais, ritiri spirituali retiros espirituais e quanta altra roba. e tantas coisas. Oggi la formazione normalmente ha una notevole qualità, no, di proposta. Hoje a formação ela tem uma notável qualidade de Ma propostas. tutto questo che cosa era servito? Mas tudo isso, o que resultou? Se prima non c'è quest'altro tipo di Se provocazione antes não tem esse tipo de provocação che provoca la persona que provoca a pessoa a fare questo cammino penitenziale, a fazer este caminho penitencial, questo pellegrinaggio esta peregrinação alle fonti dell'io, às fontes do eu, per capire, per scoprire para entender, para descobrir che cosa c'è nel mio cuore o que há no meu coração e che cos'è che mi impedisce e o que me impede di scoprire la bellezza di Dio de descobrir a beleza de Deus, e di capire che la cosa più bella della vita, de entender que a coisa bela da la vida, cosa più bella a della coisa vita mais bela da vida è abbandonarsi totalmente nelle sue braccia. é nos abandonar totalmente em seus braços. Che cos'è che ci impedisce O que é que nos impede di fare questi gesti di abbandono totale in de Dio? fazer esses gestos de abandono total? Evidentemente c'è qualcosa nel nostro cuore Evidentemente, tem algo em nosso coração che ci blocca, que nos bloqueia, che ci fa nascere sospetti, que nos deixa suspeitando, com che suspeitas, ci impedisce di fidarci di Dio. que nos impede de nos confiar a Deus. E allora capite, diventa importante andare a scoprire dove è questo nodo, Então, por isso é importante descobrir onde está este nó, dov'è questo blocco cardiaco onde está esta coisa que nos bloqueia nel cuore, no coração, nella mente, na mente, nei sentimenti. nos sentimentos. Ecco perché questa mattina mi pare abbiamo detto, Por isso que hoje de manhã parece que nós dissemos, la formazione comincia a formação começa quel giorno benedetto naquele dia abençoado che un fratello maggiore que um irmão mais velho o una sorella maggiore ou uma irmã mais velha ti ha condotto fino a quel punto que nos indicou até que ponto e ti ha fatto scoprire e nos fez descobrir la tua inconsistenza a centrale, tua inconsistência central, là dove tu sei più debole,
Você descobriu que você é mais frágil, dove sei meno libero onde você é menos livre e dove davvero cominci e onde verdadeiro começa a conoscere il volto del Padre. a conhecer o rosto do Pai. Perché senza questo cammino penitenziale Porque sem este caminho penitencial, non si scopre nessun volto di Dio. não se descobre nenhum rosto de Deus. Ecco, allora vedete, questo spiritualismo Então vejam, este espiritualismo dà per scontato che basta proporre i grandi testi di spiritualità, capite? considera que basta levar em conta grandes textos, belos textos de espiritualidade. Basta proporre questa forma, no? Basta propor esta forma, Senza provvedere prima sem prever antes, a educare la persona. a educar a pessoa. O spiritualismo normalmente ignora tais distinções entre educação e formação, ou interpreta-as muito aproximativamente. Presuppone che a graça se imporá, o che o sujeito sempre è livre, interiormente livre, para acolher a proposta espiritual, capaz de apreciá-la, capaz de degustá-la. Este spiritualismo presuppone che o sujeito sempre è livre, interiormente livre, para acolher a proposta espiritual, capaz de apreciá-la, degustá-la, de fazê-la sua, de internalizá-la. Não considera tão importante, antes, ajudar o jovem a perscrutar-se, para identificar com precisão aquilo que o possa fechar ou tornar insensível ao que é verdadeiro, belo, bom. E acaba por ignorar princípios elementares de conhecimento do humano, às vezes negando até a necessidade desse conhecimento e tornando precário todo o caminho de crescimento posterior. Assim, o humano corre o risco de não tornar-se nunca aliado precioso do espiritual, ou a carne não é nunca descoberta como sacramento do Espírito, como os padres gostavam de dizer. Chiaro? Está claro? Ecco, questo era solo un primo esempio Esse é só um primeiro exemplo di unilateralismo. de unilateralismo. Elenco gli altri, non abbiamo il tempo di Eu vou soffermarci. elencar os outros porque nós não temos tempo de nos deter nesses pontos. Un secondo esempio sarebbe Um segundo exemplo seria il volontarismo. o voluntarismo. Querer è poder. Querer é poder. Secondo il quale basta che uno voglia Segundo, basta que queira e tutto diventa possibile. e tudo se torna possível. E dunque tutta l'enfasi formativa E, portanto, toda a ênfase formativa è sullo sforzo del soggetto, é sobre o esforço do sujeito, una disciplina che deve essere praticata, na disciplina que deve ser praticada, nos vértices que deben ser conquistados por todos. È evidente também aqui o processo interpretativo parcial de um ser reduzido a tensão volitiva. A assim chamada força de vontade, por outro lado considerada sem limites, com muita pouca compreensão por todo aquele mundo interior, onde outras energias são ativas, da emotividade à impulsividade, muitas vezes obscuras e indecifráveis, nem controláveis pelo sujeito, não obstante toda a sua boa vontade. Surgem, então, os consequentes sentimentos de culpa ou de frustração, ou atitudes obsessivas e escrupulosas, ou crises de identidade e, quem sabe, de vocação. Outro aspecto aqui mais ou menos descuidado é a formação para a liberdade. O educador voluntarista
existe este tipo de educador, ¿no? Voluntarista, que quer formar jóvenes todos íntegros, determinados y volitivos, generosos y seguros de sí, prontos a superar cualquier aspereza. Hay toda una literatura con tons enfáticos nesse sentido. Não percebe que o ato de vontade, que não é parte de um jogo de conjunto das forças intrapsíquicas, coração, mente, vontade, é radicalmente fraco. Princípio muito importante questo. Não percebe este educador voluntarista que o ato de vontade, que não é parte de um jogo de conjunto das forças intrapsíquicas, coração, mente, vontade, é radicalmente fraco. Ou, se não é fruto de alguma forma da ação da mente que capta a verdade e do coração que percebe a atração, não pode haver vida longa. Um acto de vontade que não é fruto de alguma forma de ação da ação da mente que capta a verdade e do coração que percebe a atração, não pode haver vida longa. Em outras palavras, a vontade é componente fundamental, é como o motor da vida psíquica. A vontade é como o motor da vida psíquica. Mas, se não brilha a centelha do desejo, ou então, se não tem início o processo de formação da liberdade, o motor não parte nunca, ou trava, ou gira em falso e queima. Tal modello, voluntarismo, parece modello do passado. Dizíamos, mas hoje não desapareceu totalmente e parece reaparecer cá e acolá, sobretudo quando outros sistemas pedagógicos parecem não funcionar. Muitos educadores, de fato, parecem ter uma espécie de refúgio seguro ao qual se pode recorrer, especialmente em certos casos. O refúgio da velha e querida boa vontade, panaceia para todos os sais, como último apelo para um caminho de conversão. Altro esempio, il pietismo. Um outro exemplo, o pietismo. È chiaro che la preghiera è fondamentale. Claro que a oração ela é fundamental. Un giovane che non impara a pregare Um jovem que não aprende a rezar non potrà mai comprendere il senso autentico della consacrazione. não poderá jamais entender o sentido autêntico da consagração. Ma sarebbe poco sensato Mas seria pouco sensato semplicemente impostare tutto il discorso, la proposta formativa simplesmente impostar todo o discurso formativo nell'obbligo del dire le preghiere. na obrigação de fazer algumas orações. Faz consistir todo o processo de crescimento no desenvolvimento da dimensão orante, che è coisa muito louvável, mas imediatamente reduzida ao dizer orações, ou entendida prevalentemente como fidelidade a assim chamadas práticas de piedade, como devoções, como quantidade das orações e do tempo passado diante do Santíssimo. Assim, se há problemas e dificuldades no caminho formativo, a solução proposta estará no orar, porque a oração deve forçosamente ter efeito positivo, ou melhor, sobrenatural. E depois, pietas ad omnia utilis est. La pietà è utile per tutto. A piedade é útil para tudo. Assim, o educador é dispensado de procurar e fazer procurar as raízes dos mesmos problemas e de propor percursos pessoais precisos para sair deles, talvez com esforço e paciência. O jovem que reza
terá a sensação consoladora de haver superado os seus problemas graças à sua oração e a sensação presunçosa de ser homem espiritual com certa vanglória e muita confusão e ambiguidade. O risco mais grave, de alguma forma, fazendo assim, é o de ignorar ou menosprezar os problemas em vez de enfrentá-los, o quanto possível, ou em vez de enfrentá-los o quanto possível, ou o risco de esperar e pretender uma solução quase mágica e imediata. A oração mesma, privada do caminho muito solitário e difícil do conhecimento de si e dos próprios demônios, a famosa descida aos infernos, se torna falsa, porque pobre de espírito penitencial e daquela revelação da misericórdia que Deus reserva e oferece ao pecador, a quem aceita e sofre a própria impotência diante da potência da cruz. Depois, há também o perigo de o jovem e futuro mestre da fé aprender desse modo a dizer orações, muitas orações, sem nunca rezar. É possível, não? Dizer orações, muitas orações, sem nunca rezar. Ou a viver a oração como um dever, ou uma prática de piedade, que deve ser concluída como um peso ou uma penitência, e nunca como gosto de estar junto dos átrios do Senhor. E seria penosa contradição, porque não cresceria nunca, nesse caso, o homem orante. E a mesma oração não conseguiria nunca ser o ponto de encontro e de síntese das várias dimensões do vivente, do penitente ao místico, do ativo ao contemplativo. Ecco, un altro esempio sarebbe il liturgismo. Um outro exemplo seria o liturgismo. Diciamo qualcosa anche di questo? Vocês querem que eu fale alguma coisa também sobre isso? Vale la pena? Togliamoci gli abiti liturgici. Vamos tirar os hábitos litúrgicos. Perché c'è qualcuno che dice che c'è oggi una ripresa un po' di questo tipo di unilateralismo liturgico. Porque tem algumas pessoas que dizem que hoje há uma retomada desse unilateralismo litúrgico. Nesse caso, a ênfase está um outro componente fundamental da vida espiritual e da fé em geral, como é a liturgia. Mas é ênfase que lentamente cai ou corre o risco de cair no liturgismo, ou então no cultual ritual, como excesso de atenção no momento celebrativo para ser executado com correção extrema, mais rubricista che inspirada na autêntica ars celebranti, mais espetacular que mística. A dimensão litúrgico-celebrativa será, assim, extremamente cuidada, com esplêndidas e suntuosas celebrações, e clérigos compungidos e impecáveis nos seus mantos, mas, sobretudo, com uma pretensão implícita por parte dos formadores, que caiba a essa, a dimensão litúrgica, encarregar-se do complexo caminho da identificação do jovem como sentimentos do filho, servo e pastor. Por outro lado, se a formação é obra essencialmente do pai, somente a liturgia é o memorial litúrgico no qual e através do qual Deus age pode eficazmente levar a bom termo e realizar a ação divina. Além da habitual delegação com visão redutivo simplista da complexidade, há, nesse caso, o perigo de favorecer certas personalidades atraídas e um pouco ambiguamente seduzidas, hoje, pela dimensão sagrada do ministério sacerdotal como seu brilho.
in nota posto questo. È molto inquietante a attenzione eccessiva che certo numero, probabilmente crescente, de jovens candidatos ao sacerdócio dá aos aspectos puramente exteriores do rito, aos paramentos litúrgicos, aquilo que pode dar destaque à pessoa. É típico o caso do jovem clérigo que nos meses anteriores à ordenação diaconal passa o tempo, especialmente o escolar, disegnando a dalmatica come se fosse stilista che prepara un desfile. O risco, por certa interpretação do papel do padre, sempre no centro das atenções. Indivíduos que se imaginam e o deixam entender muito mais nos tecidos solenes e cintilantes do presidente da Assembleia que nos trajes humildes e normais do servidor da fé e do colaborador da alegria. Nesses casos, a liturgia poderia funcionar na mente do jovem como elemento tranquilizador e protetor de certa fraqueza de personalidade, como consequente pobreza de vida relacional, acabando não apenas por dispensar dos cuidados dos próprios pontos fracos relacionais, mas até chegando a justificá-los, como se a relação por excelência, a relação com Deus, perfeitamente estabelecida através da liturgia, fizesse sentir irrelevantes as outras relações e até mais perfeito quem pode dispensá-las. Quantas vezes, de fato, esses compenetrados cerimoniários que se movem com extrema desenvoltura no presbitério e dirigem com olhar seguro a assembleia, são, depois, grandes embaraçados na vida de cada dia e quasi seres não sociais na vida de relação. Ou então, a liturgia pode tornar-se válvula de escape de tensões perfeccionistas obsessivas ou busca do emotivamente gratificante. Acontece, então, como uma espécie de idealização da execução escrupulosa da liturgia, talvez com algum laivo de farisaísmo. Quanto mais sou exato na observância das normas, tanto mais me sinto excelente no meu papel. E busca, às vezes, de celebrações fortes e fisicamente exigentes, com grande entusiasmo e carga emotiva, enquanto dura. A ponto de gerar um perigoso equívoco, não raro, nos nossos jovens. A qualidade da liturgia celebrada, ou mais em geral da oração, é dada pelo nível de recompensa emotiva percebida e gozada pelo indivíduo ou pelo grupo orante, com busca, a todo custo, de novidades também extravagantes, às vezes, e bem distantes da nua essencialidade do estar diante de Deus, da sua palavra e da sua cruz. Ou então, equívoco intimamente consequente, sempre muito inquietante, a identificação da oração como gosto pela mesma oração, ou com a vontade de orar, a ponto de alguém decidir orar somente quando sente necessidade, ou descuidar a oração exatamente quando e porque não tem vontade, e talvez justificar-se, vangloriando-se, com o fatto de ser um tipo que quando faz as coisas gosta de fazê-las bem, e não forçado. E a liturgia se torna, assim, cada vez mais autocelebração. Não somente de si, mas também dos próprios problemas, em vez de celebração do amor di Deus. Ecco, scusate se l'esemplificazione può essere un po' eccessiva. Me desculpem se os exemplos estão sendo excessivos. Ma è così per rendere chiara l'idea. Mas assim é para deixar bem clara a ideia.
Ecco, vediamo altri esempi di Vamos unilateralismi. ver outros exemplos de unilateralismo. L'intellettualismo. O intelectualismo. È chiaro cosa vuol dire questo? É claro que isso quer dizer L'enfasi dunque sullo studio. a ênfase sobre o estudo. E anche qui la pretesa Também aqui a pretensão che lo studio, de que o estudo, soprattutto lo studio della teologia, principalmente o estudo da teologia, che evidentemente è una cosa molto importante, o estudo é uma coisa muito importante, sia praticamente seja praticamente lo strumento formativo per eccellenza. um instrumento formativo por excelência. Questo in parte può essere anche vero, Isso, em parte, pode ser também verdade. ma anche qui il problema è un Mas altro. também aqui o problema é um outro. Quanto i nostri giovani Quanto os nossos jovens sono capaci di riconoscere são capazes de reconhecer in quello che studiano naquilo que estudam la loro propria identità, a própria identidade deles, ovvero ciò che anche sono chiamati a credere, ou então aquilo que eles são verdadeiramente chamados a crer e dunque vivono lo studio e, portanto, vivem o estudo come mediazione formativa. como mediação formativa. Capite l'espressione? Entenderam a expressão? Vivere lo studio Viver o estudo come mediazione formativa. como mediação formativa. Questo mica può essere dato per scontato. Isso não podemos deixar passar em branco. Occorre aiutare il giovane a essere anche qui libero É preciso ajudar os jovens também aqui a serem livres, di riconoscere in quello che studia de reconhecer aquilo que ele estuda, il suo ideale fondamentalmente, no seu ideal la fundamentalmente, sua fede, a sua fé, ciò che è chiamato a vivere, aquilo que ele é chamado a viver, ciò che è chiamato ad annunciare, aquilo que ele é chamado a anunciar, ciò che è chiamato a celebrare. o que ele é chamado a anunciar, a celebrar. Altrimenti si perde l'unità di vita. Ao contrário, se perde a unidade de vida. Facciamoci questa domanda. Façamos-nos esta pergunta: Quanto quanto del materiale studiato dai nostri giovani do material estudado pelos nossos jovens diventa mediazione formativa? se torna mediação formativa? E vedremo E veremos che c'è una enorme sproporzione. que tem uma enorme desproporção. I nostri giovani studiano Os nossos jovens estudam quando va bene, quando tudo está bem, ma di quello che studiano mas daquilo que estudam, una minima parte uma mínima parte diventa mediazione formativa. se torna mediação formativa. La gran parte del materiale studiato A grande parte do material estudado è semplicemente roba che serve per gli esami, é simplesmente coisa que serve para as provas, para os per exames, superare gli esami, para passar nas provas, magari per prendere un bel voto talvez para tirar uma boa nota e cercare di tirar su le sorti del proprio io. e exaltar o próprio eu. Altro unilateralismo, Outro unilateralismo, lo psicologismo, o psicologismo, che sarebbe una riduzione que seria uma redução della attività formativa da atividade formativa, semplicemente intesa simplesmente entendida come una sorta di psicoterapia. como um tipo de psicoterapia. Ora, è chiaro Agora, é claro che la psicologia ci può aiutare. que a psicologia pode nos ajudar. Io stesso me ne servo moltissimo, Eu próprio uso muito disso, me sirvo disso, ma senza considerare mas sem considerar l'intervento psicologico a intervenção psicológica come un intervento globale como uma intervenção global che abbia la capacità da solo que tem a capacidade de sozinha di cambiare la persona. de mudar uma pessoa. Mi pare che abbiamo detto nell'altra riflessione Parece que nós dissemos isso na outra reflexão. che i nostri giovani Os nossos jovens possono anche arrivare a capire le loro inconsistenze, i loro problemi, podem chegar a entender as suas inconsistências, os seus problemas, ma non è detto che cambino. mas isso não quer dizer que elas mudam.
quando uno scopre le proprie inconsistenze, Quando alguém descobre a própria inconsistência, deve essere poi motivato a cambiare. deve ser também motivado a mudar. E la motivazione a cambiare E a motivação a mudar non è semplicemente qualcosa di psicologico, não é simplesmente qualquer coisa de psicológico, perché in fondo porque em fundo, l'unica motivazione a cambiare, a única motivação a mudar, la vera motivazione a cambiare, a verdadeira motivação a mudar, qual è? qual é? E concludiamo con questo. E assim a gente conclui. Qual è l'unica motivazione per cui io devo cambiare, devo convertirmi? Qual é a única motivação pela qual eu devo mudar, que eu devo me converter? È l'amore di Dio. É o amor de Deus. Solamente questo, solamente per Somente questo io devo cambiare. Somente assim eu devo mudar. Perché sono amato da Dio, Porque sou amado por Deus, sono amato da sempre sou amado desde sempre e devo assolutamente superare e devo absolutamente superar quelle resistenze dentro di me as resistências dentro de mim che potrebbero impedirmi que poderiam me impedir di sentire ancora di più de sentir ainda mais o amor di Deus. o amor de Deus.